fogo na fundanga, tira esse mal de mim. Fumaça benta que sobe, traz o meu amor pra mim. Salve irmão de fé, salve irmã de fé. Esse é o trecho de uma música sertaneja gravada e consagrada no ano de 79, na voz dos reis do pagode, Tião Carreiro e Pardinho. Bota fogo na fundanga, tira este mal de mim. Fumaça benta que sobe, traz o meu amor pra mim. A música se chama Fundanga. Na letra, os artistas falam um pouco sobre essa prática e enfatizam principalmente o corte de demanda, que na história da música é feita para que haja separação do casal. Mas será que Fundanga carrega esse fundamento? Quebrar, desfazer magias, cortar feitiços? Afinal de contas, o que é fundanga? Ao buscarmos pelo termo no Google, temos a seguinte incidência: pólvora empregada pelos feiticeiros para provocar efeitos mágicos nas diversas cerimônias religiosas afro-brasileiras. Eita, senti um certo preconceito no termo feiticeiro aí, vocês sentiram também? E como haveria de ser diferente, não é verdade? Falou em religião afro-brasileira, falou em feitiço. O termo praticamente virou um sinônimo. Macumba, maldade, feitiçaria. É inacreditável, né, gente? Quando nós não somos apontados como membros de seitas de religiosidade primitiva, somos macumbeiros, feiticeiros. Mas fazer o quê, né? Eu penso comigo que a única maneira de mudar isso é mudando a consciência daqueles que vivem o interno dessa realidade. Ou seja, a nossa consciência, a consciência do umbandista. Mas como nós fazemos isso? Estudando, né, gente? Buscando aprender, trazendo para o nosso meio o aprendizado, colocando o aprendizado no lugar dos achismos. A partir do momento que nós tomamos a consciência da nossa prática religiosa e conseguimos exteriorizar de forma lúcida, sensata e lógica o nosso cotidiano religioso, teremos argumentos suficientes para combater a ignorância e a intolerância religiosa. Enquanto isso não acontecer, infelizmente continuamos rotulados como feiticeiros e macumbeiros. Mas vamos que vamos, né, gente? Desculpa essa pequena observação. Então, voltando ao assunto fundanga. Se te perguntassem hoje, nesse exato momento, sobre fundanga, o que você responderia? Basearia-se na incidência do Google ou se restringiria na ideia transmitida pela moda de viola? A ideia desse áudio, então, é justamente essa: trazer um pouco mais sobre este conceito e essa prática. O termo, provindo da língua Kikongo, representa o ato de queimar a pólvora circularmente, num ritual também conhecido como Círculo de Fogo. Aqui no Brasil, fundanga virou sinônimo de pólvora, que também é conhecida como tuia, nome que na verdade é dado aos cartuchos que contêm a pólvora. Mas definições à parte, o que é e para que serve a fundanga dentro da Umbanda? Bom, ritualisticamente a fundanga é um ato magístico que envolve no mínimo, assim já de cara, os 4 elementos, ou seja, o fogo, a água, a terra e o ar. O fogo é representado pela queima da pólvora, a terra representada pelo enxofre, substância mineral contida na pólvora, o ar quando ocorre o deslocamento da fumaça e a água na reação causada sobre a contraparte semimaterial de nosso aura, que vamos falar daqui a pouquinho. A fundanga, assim como a grande maioria dos rituais que envolvem o elemento fogo, tem por objetivo a purificação, o descarregar, o afastar, o limpar ou o dispersar de certas energias nefastas. Todos sabemos nessa altura do campeonato que somos seres energéticos e, sendo assim, geramos correntes magnéticas capazes de atrair energias afins. Importante pontuar aqui que tais energias podem ser atraídas de forma consciente, mas também inconsciente. Como diz o outro, aquele que gera energia envolvendo elementos é sempre o primeiro a ter contato com as tais energias. Logo, é o primeiro a ser magnetizado pela mesma. Outra coisa importante a ser dita sobre consciente e inconsciente
é que este agregar energético ou magnético também pode ter fundo consciente ou não. É sempre muito importante falar sobre isso. Seres conscientes e inconscientes, ou seja, espíritos ou formas astrais projetadas por atitudes ou pensamentos de espíritos encarnados ou não. No caso, os miasmas, as larvas astrais, enfim, formas de energia que, embora sejam prejudiciais, não têm consciência daquilo que estão fazendo. Muito bem, a fundanga chega então como recurso finalizador destes processos. Mas o que ocorre de fato com a queima da fundanga? Explicando de forma bem grosseira, a fundanga é utilizada como um acelerador de partículas. Acontece assim, com a queima da pólvora, ocorre a liberação de gases que, por sua vez, promove o movimento frenético das moléculas de água que compõem os nossos campos magnéticos. Lembra quando nós mencionamos a contraparte semimaterial? Então, era sobre isso que eu estava falando. Então, através dessa queima e da liberação de elementos mais sutis, é possível encerrar processos obsessivos que se utilizem, por exemplo, de cordões energéticos ou magnéticos que sirvam como instrumento de conexão entre obsessor e obsedado. Mas não se enganem achando que fundanga queima o espírito obsessor, viu? Não se trata disso. Ela causa sim um certo torpor ao espírito em virtude do desligamento, do rompimento energético repentino, o que muitas vezes pode ser sentido por ambas as partes. Por esse motivo, a fundanga nunca é feita sem providenciar antes um bom banho com ervas energizadoras e reparadoras das feridas astrais. Há quem pense que a fundanga só é utilizada para esse tipo de limpeza pessoal, mas não. Podemos utilizá-la também para a limpeza de espaços religiosos, casas e até mesmo comércios. É óbvio que nesses espaços fechados não devem permanecer pessoas devido à fumaça originada a partir da queima. A pólvora é um elemento bastante utilizado para vibracionar campos de energia sutis. Assim como a água, que é um elemento agregador, carrega em si energias capazes de atuar por reflexo nas células do nosso corpo, a fundanga, o fogo, é elemento dissipador e tem por função a dispersão de acúmulos energéticos. Eu não sei se eu já comentei aqui no grupo com vocês sobre a gravidade de se ter energias paradas, acumuladas. Pois bem, o acúmulo de energia, seja no corpo energético de uma pessoa ou em ambientes frequentados por elas, podem ser bastante prejudiciais à saúde como um todo. A saturação energética, bem como esse bloqueio energético gerado por tais energias, podem ser, ao contrário do que muitos julgam ser atuações espirituais, o verdadeiro motivo pelas mazelas que nós enfrentamos. Por isso, é importante sempre fazer a energia circular, assim como prega a filosofia chinesa de harmonização de ambientes, o Feng Shui. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre a fundanga. Então, você disse que é possível limpar espaços religiosos, casas e comércios, mas eu ouvi dizer que a fundanga deve ser feita apenas na natureza ou em espaços abertos. E aí, como fica isso? Sim, gente, claro, devido à fumaceira que a queima da pólvora provoca. Não porque vai ocorrer a derriça energética e isso pode prejudicar esses espaços, nada disso. A primeira coisa a se pontuar para quem acha que fazer fundanga dentro de casa, por exemplo, pode deixar as energias nefastas espalhadas sobre ela, é orientar que nunca devemos fazer essa prática sem acompanhamento espiritual. Normalmente, esse ritual é precedido por um sacerdote bem preparado ou por um médium incorporado com seu Exu. Ah, mas o médium precisa estar incorporado? Não é que precisa, gente. É que se ocorrer alguma eventualidade, o Exu já está ali em terra para prestar o socorro. Quando eu menciono preparado, eu não me refiro apenas à pessoa que tem a sabedoria da prática, mas também o conhecimento sobre o elemento e a explosão que ele provoca. Porque eu já vi muitas pessoas se queimarem com a fundanga. É muito perigoso, gente. Então, como dizem as vovós,
Conhecimento e canja de galinha não faz mal a ninguém. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre Fundanga. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer vocês e que esse conhecimento tenha sido verdadeiramente satisfatório. Se sim, curtam o vídeo deixando um joinha e se inscrevendo no canal. É muito importante que vocês façam isso para que ele ganhe visibilidade e assim o YouTube possa divulgá-lo para mais pessoas. Esse é o objetivo, levar o conhecimento ao maior número de pessoas. No mais, eu deixo aqui o meu saravá fraterno, rogando ao alto que nos abençoe, nos ilumine e nos acompanhe. Até mais!